Vamos lá, seus polícia. Gabarito policial apresenta Lei no 10.991, de 18 de agosto de 1997, memorizada, dispõe sobre a organização básica da Brigada Militar do Estado e dá outras providências. Mas básico que essa porra, só o saldo do polícia. Se não memorizar assim, não grava mais nem com promessa pro capelão da Brigada Militar. Artigo 1º. A Brigada Militar, Polícia Militar do Estado do Rio Grande do Sul, é uma instituição. Observação. O que vem a seguir, você já conhece, Steve. O primeiro ato é o casamento, o segundo o divórcio. Permanente e regular. Organizada com base na hierarquia e na disciplina. Casamento, destinada à preservação da ordem pública e incolumidade das pessoas e do patrimônio. Divórcio, bizu. Na BM pode casar e separar. KKKKK, se tem 320, melhor não separar. Artigo 2. A Brigada Militar vincula-se, administrativa e operacionalmente, à Secretaria de Estado responsável pela segurança pública no Estado do Rio Grande do Sul. Observação. Não vai marcar Secretaria da Agricultura na prova, seu bisonho. Artigo 3º. Compete à Brigada Militar. Inciso 1. Executar, com exclusividade, ressalvada a competência das Forças Armadas, a polícia ostensiva, planejada pela autoridade policial militar competente, a fim de assegurar o cumprimento da lei, a manutenção da ordem pública e o exercício dos poderes constituídos. Inciso 2. Atuar preventivamente, como força de dissuasão, em locais ou áreas específicas, onde se presuma ser possível a perturbação da ordem pública. Inciso 3. Atuar repressivamente, em caso de perturbação da ordem pública e no gerenciamento técnico de situações de alto risco. Inciso 4. Exercer atividades de investigação criminal militar. Inciso 5. Atuar na fiscalização e controle dos serviços de vigilância particular no Estado. Grava aí, pracinha. O POLOST é exclusivo. Preventivamente foge onde possível e repressivamente em caso de alto risco. A polícia só vai até aí, daqui adiante é com a galera da Mangueira. Inciso 6. Executar o serviço de prevenção e combate a incêndio. As zeros adoram. Disque 193, é os guri. Inciso 7. Planejar, organizar, fiscalizar, controlar, coordenar, instruir, apoiar e reconhecer o funcionamento dos serviços civis auxiliares de bombeiros. Inciso 9. Executar as atividades de defesa civil no Estado. Inciso 10. Desempenhar outras atribuições previstas em lei. Inciso 11. Planejar, estudar, analisar, vistoriar, controlar, fiscalizar, aprovar e interditar as atividades, equipamentos, projetos e planos de proteção e prevenção contra incêndios, pânicos, desastres e catástrofes em todas as edificações, instalações, veículos, embarcações e outras atividades que ponham em risco a vida, o meio ambiente e o patrimônio, respeitada a competência de outros órgãos. Inciso 12. Realizar a investigação de incêndios e sinistros. Inciso 13. Elaborar e emitir resoluções e normas técnicas para disciplinar a segurança contra incêndios e sinistros. Inciso 14. Avaliar e autorizar a instalação de sistemas ou centrais de alarmes privados contra incêndios, nos órgãos de polícia militar, ou PM, de bombeiros, mediante a cobrança de taxas de serviço não emergenciais, determinadas na Lei nº 10.987, de 11 de agosto de 1997, aplicando-se-lhes as penalidades previstas em lei. Parágrafo único. São autoridades policiais militares o comandante-geral da Brigada Militar, os oficiais e as praças em comando de fração destacada, no desempenho de atividade policial militar no âmbito de suas circunscrições territoriais. Pracinha em destaque também é autoridade. Observação. Somente no desempenho da atividade. Não adianta fazer seu fio fardado. Destaque nos tatus da Facebook ou no TikTok não conta. Artigo 4º. A Brigada Militar estrutura-se em órgãos de direção, de apoio e de execução. Bizu. Órgãos EAD. Parágrafo 1º. Ao Comando-Geral, que é o órgão de direção geral da Brigada Militar, compete a administração da instituição. Comando-Geral, Direção-Geral. Super difícil. Não vai errar essa, monstro.
Parágrafo 2. Aos departamentos e ao Comando do Corpo de Bombeiros, CCB, que são órgãos de apoio da Brigada Militar, compete o planejamento, direção, controle e execução das diretrizes emanadas do comando da instituição. Bisu. Departamentos e bombeiros apoiam COIDP. Parágrafo 3º. Aos comandos regionais e aos órgãos de polícia militar, OPM, que são os órgãos de execução da Brigada Militar, compete as atividades administrativo-operacionais indispensáveis ao cumprimento das finalidades da instituição. Parágrafo 4. Os órgãos de polícia militar, OPM, compreendem OPM de polícia ostensiva, OPM especiais, OPM de bombeiros, OPM de ensino, OPM de logística, OPM de saúde. Bisu. Os OPMs compreendem os pós-belos. Artigo 5º. Os OPM têm criação, extinção, atribuições, estrutura, organização, efetivo, nível, subordinação e grau de comando fixados considerando-se os indicadores de segurança pública da respectiva circunscrição territorial e os indicadores específicos da instituição. Mais óbvio do que isso, só a certeza de que você vai ter que trabalhar mais um final de semana. E se achar ruim, o Alfa vai te dizer: ninguém te buscou em casa para te obrigar a ser polícia. Artigo 6º. O comandante-geral, oficial do último posto da carreira do quadro de oficiais de Estado-Maior, COIN, é a autoridade primeira da instituição, competindo-lhe a sua administração, com os poderes e deveres inerentes à função. Bisu. Para ser o 01, tem que ser o maioral. Artigo 7º. O comando-geral compreende: inciso 1, o comandante-geral. Inciso 2, o subcomandante-geral. Inciso 3, o Conselho Superior. Inciso 4, o Estado-Maior. Inciso 5, a Corregedoria-Geral. Inciso 6, a Ajudância-Geral. Inciso 7, o Gabinete do Comandante-Geral. E inciso 8, a Comissão de Avaliação e Mérito. SAMU/Sant Bisu. O comando-geral compreende a Gabi Gorda. Gabi está maior. Um conselho ajuda. Só com uma sub-UEI, corre e avalia. Artigo 8º. O comandante-geral é indicado pelo secretário de Estado responsável pelos assuntos de segurança pública e nomeado pelo chefe do Poder Executivo Estadual, competindo-lhe: inciso 1, a coordenação geral das atividades da instituição. Inciso 2, a presidência da Comissão de Avaliação e Mérito. Inciso 3, a direção do Conselho Superior. Mnemônico. Concorca. Artigo 9. O subcomandante-geral é o substituto, nos seus impedimentos eventuais, do comandante-geral da corporação, competindo-lhe igualmente as funções de assessorá-lo no cumprimento das atividades da Brigada Militar. Parágrafo único. O subcomandante-geral será indicado pelo secretário de Estado responsável pelos assuntos de segurança pública, ouvido o comandante-geral, e nomeado pelo governador do Estado. Artigo 10. Ao Conselho Superior, constituído pelos coronéis da ativa em exercício na instituição, cabe o assessoramento em assuntos de interesse da corporação. Bisu. Um Conselho Superior ativo é interessante. Artigo 11. Ao Estado-Maior da Brigada Militar, órgão de assessoramento do Comando-Geral, compete o estudo e o planejamento estratégico da instituição. Bisu. E maior, e plano. Artigo 12. O Estado-Maior da Brigada Militar estrutura-se em: inciso 1, chefia, e inciso 2, seções. Bisu. Chefões. Artigo 13. Ao chefe do Estado-Maior compete: inciso 1, assessorar o comandante-geral. Inciso 2, coordenar, dirigir e controlar os trabalhos do Estado-Maior. Bisu. Ao chefe compete assessorar o cacique e dirigir os índios. Artigo 14. A Corregedoria-Geral, diretamente subordinada ao comandante-geral, é o órgão de disciplina, orientação e fiscalização das atividades os índios. Artigo 14. A Corregedoria-Geral, diretamente subordinada ao comandante-geral, é o órgão de disciplina, orientação e fiscalização das atividades funcionais e da conduta dos servidores da instituição. Parágrafo único. Compete à Corregedoria-Geral: inciso 1, cumprir atividades que lhe sejam atribuídas pelo comandante-geral. Inciso 2, exercer a apuração de responsabilidade criminal, administrativa ou disciplinar. Inciso 3,
fiscalizar as atividades dos órgãos e servidores da Brigada Militar, realizando inspeções e correições e sugerindo as medidas necessárias ou recomendáveis para a racionalização e eficiência dos serviços. Inciso 4. Avaliar, para encaminhamento posterior ao comandante-geral, os elementos coligidos sobre o estágio probatório de integrantes da carreira de servidor militar. Inciso 5. Requisitar, de qualquer autoridade, certidões, diligências, exames, pareceres técnicos e informações indispensáveis ao bom desempenho de sua função. E inciso 6. Elaborar o regulamento do estágio probatório dos servidores militares. Puta que pariu. Fiscaliza, avalia e exige papel. Podia ser minha esposa. Mas é só a corregedoria. A dor do brigada. Artigo 15. A ajudância geral tem a seu cargo os serviços administrativos do quartel do Comando Geral e o atendimento de suas necessidades em pessoal e material. Bisu. Quartel Geral. Ajudância Geral. Art. 16. O gabinete do comandante-geral, ao qual compete o assessoramento direto ao comandante-geral, é composto por: inciso 1. Chefia. Inciso 2. Assessorias. Inciso 3. Secretaria Executiva. Bisu. No gabinete tem chás direto. Artigo 17. A Comissão de Avaliação e Mérito, órgão de assessoramento permanente do comandante-geral nos assuntos relativos às carreiras de oficiais e praças da instituição, compete o controle, avaliação e processamento das promoções. Bisu. A CAM é permanente nos cargos dos praças e do CAP. Artigo 18. Os comandos regionais, escalões intermediários de comando, são os responsáveis em suas respectivas circunscrições territoriais pelas atividades administrativo-operacionais dos OPM que lhes são subordinados. Bisu. Regional é inter. Parágrafo 1º. Os comandos regionais, conforme a respectiva circunscrição territorial de atuação, podem receber denominações diferenciadas, em razão do efetivo e da sua destinação, que atendam às necessidades da segurança pública. Dica: só o comando se governa. O pobre do praça, sem a bênção não muda nem o próprio nome de guerra. Parágrafo 2º. Os comandos regionais podem ser dotados de centro de operações policiais militares. Artigo 19. Os departamentos e o comando do Corpo de Bombeiros organizam, sob a forma de sistemas, as atividades de ensino, instrução e pesquisa, logística, patrimônio, saúde, administração financeiro-contábil, pessoal, informática, atividades de bombeiro e outras, de acordo com as necessidades da instituição, compreendendo: inciso 1. Departamento de Ensino, órgão de planejamento, controle e fiscalização das atividades de ensino, instrução e pesquisa. Inciso 2. Departamento de Logística e Patrimônio, órgão de planejamento, controle e fiscalização dos bens patrimoniais afetos à instituição, competindo-lhe a aquisição, distribuição, manutenção e a contratação de todos os serviços. Inciso 3. Departamento de Saúde, órgão de planejamento, controle e fiscalização das atividades de saúde da instituição. Inciso 4. Departamento Administrativo, órgão de planejamento, controle, fiscalização, mais auditoria e mais execução das atividades financeiro-orçamentário-contábeis do pessoal. Inciso 5. Departamento de Informática, órgão de planejamento, controle e fiscalização dos sistemas informatizados da instituição. Inciso 6. Comando do Corpo de Bombeiros, órgão de planejamento, controle, mais coordenação e fiscalização de todas as atividades técnicas de bombeiro. Bisu. CCB, controle, coordenação, bombeiro. Artigo 20. As funções de comandante-geral, de subcomandante-geral, de chefe do Estado-Maior, de corregedor-geral e de diretores dos departamentos são privativas do posto de coronel do COREM. Quadro de oficiais do Estado-Maior, Bisu. Coronel que se obriga a emagrecer é uma função. De dieta, comandante e sub estão correndo. Parágrafo 1. A função de diretor do Departamento de Saúde será exercida por um coronel do quadro de oficiais especialistas em saúde, quais: OBS. Sorte nossa que não é um especialista em TAF.
Parágrafo 2. VTADO parágrafo 3. O preenchimento das funções dos OPM de bombeiros ocorrerá, preferencialmente, por oficiais detentores do curso de especialização em bombeiros ou equivalente, por oficiais pertencentes ao quadro de tenentes de polícia militar, QTPM, oriundos da qualificação policial militar 2, QPM, 2, somente, por praças integrantes da mesma qualificação. Artigo 21. Os departamentos da Brigada Militar poderão dividir-se em divisão, seção e setor, nesta ordem de hierarquia, com competências a serem discriminadas em regimento interno. Mnemônico. DPDSEC certo. Artigo 22. O Poder Executivo regulamentará a presente lei, no que couber, no prazo de 90 dias, a contar de sua vigência. Lei de 1900 e Antônio Brito, o amigo da Brigada Militar. Importante esclarecimento. Era tudo brincadeira. Eu dedico este longínquo e trabalhoso estudo à minha querida e amada 01. Amo você.